Olá, eu sou Gabriela do Pichac de Oliveira e nosso trabalho é efeito simulado de queimada em solo de Mata Atlântica, análise inicial. Nossos orientadores são a professora Melissa Franceschini e o professor Ronaldo Barboni. Segundo o INPE, o bioma Mata Atlântica é o terceiro mais afetado por focos de incêndio e teve um aumento de 15,7% na média dos últimos 10 anos. O bioma Mata Atlântica tem chuvas abaixo da média climatológica e está em 98% do território paranaense. O solo de Mata Atlântica é pobre, pouco iluminado, úmido, tem pouca profundidade, elevada acidez, tem pouca oxigenação, tem a presença da serrapilheira e tem vegetação exuberante. O fogo no solo de Mata Atlântica acomete mais a camada superficial e pode provocar alterações físicas, químicas, mineralógicas e biológicas, e interfere no fogo o combustível e a umidade do solo. Os efeitos dependem do calor gerado e do tempo de queima, e interfere no aumento da erosão e na qualidade da água. Nossos objetivos são analisar o efeito simulado de queimada em solo de Mata Atlântica nativa da cidade de Curitiba, coletar o solo de Mata Atlântica em bosque de cidade de Curitiba, realizar queima controlada em forno mufla em diferentes temperaturas, realizar testes físicos, químicos e biológicos do solo antes e depois de ser queimado em diferentes temperaturas, e analisar os dados coletados e relacioná-los à crise hídrica atual. Para a coleta, nós fomos no Bosque do Papa João Paulo II, onde tem muita mata nativa. Fizemos uma malha quadrática de 15 por 15 por 15 centímetros e coletamos 3 camadas de 5 centímetros de profundidade cada. E armazenamos em sacos plásticos para a preservação da umidade. Olá, eu sou a Isabela e aqui nós temos os dados de temperatura ambiente da umidade do solo durante a coleta e antes de iniciarem os testes em laboratório, tanto da coleta de primavera quanto da coleta de inverno. O aumento de 3,5 graus de temperatura média na mudança de estação não alterou a temperatura do solo na área de coleta. Mesmo com o aumento de 40 milímetros de precipitação, a umidade relativa do ar reduziu em 1% e não alterou a umidade das camadas inferiores do solo coletada. A diferença de 2% da umidade da camada superficial pode estar relacionada à capacidade da retenção hídrica da serrapilheira. A variação observada na temperatura e umidade das amostras conservadas em sacos plásticos fechados em local escuro no laboratório pode ser explicada pela ocorrência de variação nas condições de aeração e alta disponibilidade de nutrientes, o que influencia diretamente nos processos metabólicos microbianos. 20 gramas de segmentos foram acondicionados em cadinhos de porcelana para a simulação de queimada. Foram feitas 2 repetições para cada uma das 2 amostras. Elas foram queimadas em fornos muflas e expostas a temperaturas de 200, 400, 600, 800, 1000 e 1200 graus por 20 minutos. Depois, elas foram resfriadas para que fossem analisadas. O solo de Mata Atlântica coletado é naturalmente ácido. A sua queima a 200 graus acidificou ainda mais o solo. No entanto, a partir de 400 graus, o pH do solo foi alcalinizado. A matéria orgânica começa a sofrer mudanças irreversíveis com temperaturas de 200 graus e está completamente perdida quando chega a 400 graus, ocorrendo a perda de nutrientes durante e depois do fogo. Dentre as mudanças químicas, a atenuação da acidez do solo pode ser acentuada pela perda de ânions em detrimento de cátions, sendo as cinzas capazes de neutralizar a acidez do solo. Essa mudança de pH do solo pode dificultar o crescimento de plantas nativas adaptadas e vir a modificar o tipo de floresta. Não foi possível medir o pH após 1200 graus, pois o solo fusionou e se transformou em rocha, grudando no cadinho. A alcalinização do solo coletado na primavera foi lenta e gradual em comparação com as amostras da coleta de inverno. Havia diferença de temperatura e umidade no início do processo de queima das diferentes amostras. A umidade do material combustível dificulta o processo de combustão. Associação relacionada à grande perda de energia na vaporização. Queimadas com temperaturas mais elevadas apresentam um acúmulo de matéria orgânica no solo. Segundo estes relatos, o processo de mineralização no solo da coleta 2 foi retardado pela menor umidade e chegada mais rápida à temperatura de queima proposta, resultando na alcalinização mais lenta das amostras. A capacidade de reabsorção de água. O fogo provoca mudanças pontuais ou definitivas no teor de umidade e na disponibilidade de água no solo. Essa tabela apresenta a desidratação das amostras de solo coletadas nas estações de inverno e de primavera após a simulação de queimada. Como esperado, o solo foi desidratando com o aumento da temperatura.
As maiores perdas de peso em gramas das amostras de solo da estação primaveril podem ser explicadas pelo menor índice de umidade no início da simulação de queima. A liberação de vapor d'água dilui o oxigênio do ar, retardando o processo de combustão e diminuindo a intensidade de queima. Em temperaturas de 1000 graus, iniciou o processo de compactação do solo. Reações químicas envolvidas nesses processos podem explicar as diferenças de peso acima do esperado. O gráfico revela dados de reabsorção de água pela amostra de solo queimada, simulando passagem de água da chuva. Na estação de inverno, o solo natural se mostrou menos absorvente nas 3 camadas de solo testadas, quando comparado com a coleta de primavera. No entanto, durante seu acondicionamento no laboratório, mostrou-se mais úmido. Nos períodos mais secos, aumenta a decomposição de serrapilheira e, provavelmente, a taxa de decomposição por ação microbiana. A maior umidade inicial das amostras naturais possivelmente diminuiu sua capacidade de absorção de água. Já as amostras que passaram pela simulação de queimada e consequente desidratação reabsorveram mais água. A primeira camada da coleta de inverno, por apresentar maior mineralização, apresentou menor capacidade de umidificação, enquanto a primeira camada da coleta 2, por apresentar mais matéria orgânica no solo e maior desidratação após simulação de queimada, reabsorveu mais água. A perda de nutrientes durante e depois do fogo, quando a temperatura chega a 400 graus, pode explicar as diferenças observadas na reidratação das amostras de solo coletadas tanto na estação de inverno como na estação de primavera. A maior reabsorção de água pelo solo queimado ou a sua compactação modificam a sua porosidade e a sua permeabilidade, dificultando a penetração de água e a recarga dos lençóis freáticos, facilitada pela cobertura de serrapilheira. Análise do pH da água. O gráfico divulga os dados de pH da água que não foi absorvida pelas amostras de solo após a incinação de chuva e que chegaria ao lençol freático. A água representada como de chuva de pH neutro, após passar pelo solo ácido natural de Mata Atlântica, fica levemente ácida, com um pH entre 6,2 e 6,5. Após a simulação de queimada, o solo sofreu alcalinização. Passa a basificar a água que o atravessa. A literatura relata aumento de nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio e magnésio mineralizados imediatamente após a passagem do fogo nas camadas superficiais do solo. As queimadas aceleram a mineralização da matéria orgânica do solo e liberam nutrientes suscetíveis à percolação, representando perda significativa de nutrientes para solos florestais. Observação da coloração do solo. A figura demonstra a variação de coloração das amostras de solo em função da exposição ao aumento de temperatura. O solo natural de Mata Atlântica, escuro e úmido e rico em matéria orgânica, ficou seco quando queimado a 200 graus Celsius e virou carvão a 400 graus Celsius. A partir de 600 graus Celsius de queima simulada, o solo passou a mudar de coloração, evidenciando óxidos de ferro. Após torrar a 1000 graus Celsius, começou a compactar e sua coloração ficou alaranjada. No teste simulado a queimada de 1200 graus Celsius, os grãos do solo fusionaram, formaram rocha e fundiram ao cadinho. O solo de Mata Atlântica coletado apresenta muitas folhas, galhos, sementes de vegetais que protegem ampla variedade de insetos em todas suas fases de desenvolvimento. A figura mostra alguns exemplos de seres vivos encontrados no solo coletado na estação de inverno. Então concluímos que nas queimadas em solo de Mata Atlântica há mudança do pH do solo, alcalinizando gradativamente o solo e as temperaturas e umidades podem retardar esse processo. Desidrata o solo mudando suas características físicas e químicas. O solo queimado aumenta sua capacidade de absorção de água, especialmente na camada mais superficial. Nas temperaturas acima de 1000 graus provoca a fusão dos grãos do solo e altera o pH da água que chega no lençol freático. Outras análises físicas, químicas e microbiológicas do solo estão programadas para a continuação do projeto, assim como as análises das coletas de solo das estações de verão e a coleta de outono. O integrante Gabriel Oliveira não pôde participar do vídeo por estar em isolamento quando ele foi gravado. E nós gostaríamos de agradecer a Sofia Zanata, ao Tenente Coronel Saldanha, ao professor Daniel Birk, a Sargento Guzatti e à Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Curitiba.